O apóstolo Paulo, ele estava desprendido das coisas, né? O foco dele era mais era ganhar vidas para Jesus. E o desprendimento dele, pois quando ele estava se esforçando, trabalhando, fazendo tendas e para o seu sustento ministerial, pois ele não tinha intenção nenhuma de ficar bem financeiramente explorando a fé ou a palavra de Cristo. O apóstolo Paulo dedicou o seu ministério, lutou, trabalhou, ajudou as pessoas, até mesmo financeiro, passou necessidade, às vezes estava em abundância, às vezes em escassez, mas mesmo assim ele estava firme com Jesus, não abandonou sua fé, aquela fé viva, aquela fé, ele tinha muita coragem, né? Tantas perseguições, mas ele estava firme com Jesus, não explorou. Ele era um apóstolo de verdade. Em sua época já tinha também apóstolos, alguns apóstolos, né, fraudulentos lá, uns apóstolos falsos, obreiros falsos. Infelizmente, né, sempre existiu, desde que foi feito, né, Deus fez o mundo, fez os primeiros, né, os viventes, né, lá de Caim, né, olha só, lá nos primeiros, até de lá para cá, tantas tragédias, né? Infelizmente, né? O ser humano às vezes não dá lugar a Deus, dá lugar ao inimigo, acontece tantas coisas feias. Então o apóstolo Paulo, ele desprendia das coisas. Ele anunciava o evangelho gratuitamente. Aí as pessoas pensam assim, não, tem que ganhar dinheiro, tem que sustentar também pela palavra, o trabalhador de seu salário. A palavra salário ela é muito bem definida. Sal, vem de sal, salário. É um pouquinho só, um tempero ali, né? Então, Paulo dedicava a trabalhar a fazer tendas para sustento. Não explorava, não usava a sua fé para se enriquecer. Aonde está na Bíblia que Paulo pregava o evangelho? Grátis, gratuitamente às pessoas. Vamos ler então. Vamos lá. Segundo Coríntios, o capítulo 11, o versículo 7, diz assim, cometi eu, porventura, Paulo falando, cometi eu, porventura, algum pecado, pelo fato de viver humildemente, para que não fosseis vós exaltado? Visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus, Evangelho de Deus em Cristo, gratuitamente. Repetindo, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 7. Os pregadores de hoje devem falar sobre essa passagem aqui, né? Lê os Coríntios, lê o capítulo 11 e escorrer aqui essas passagens. Que o evangelho é gratuito, não tem que explorar. Vamos fazer uns eventos aqui, vamos cobrar por entrada. Isso não é de Deus. Acontece isso no mundo inteiro, né? Então, para não ser obreiro fraudulento, obreiro mala, apóstolo mala, não faça isso no nome de Deus. Ah, então não dá para fazer, não faça. Não faça. Não explora. Né? As pessoas doam, as pessoas ajudam a obra de Deus sem essa falácia, essa pedição, a exploração. Na época de Paulo existiam as pessoas falsas. Ah, eu também sou apóstolo. E não era nada, era só mala mesmo. Então, hoje nós devemos examinar, conforme a Bíblia, examinar o Espírito, se é de Deus ou se não é de Deus. O que o pregador está falando, se o pastor está falando, se o padre, quem for. Se ele realmente está sendo usado por Deus ou pelo diabo. Infelizmente. Então não assuste, pessoal. Não assuste. Porque está escrito isso aqui, né? Está escrito na Bíblia Sagrada. Infelizmente há pessoas de má índole, pessoas de má fé, né? Sempre existiu isso, né? Então nós temos que apurar, né? Tem um trigo, a Bíblia fala o trigo, tem um joio, né? O trigo é bom, o joio não é, tal. Há dois caminhos, caminho estreito, caminho largo. Então examina se o caminho que você está seguindo é estreito, se é largo. Se é onde você está frequentando, se o caminho lá é estreito, ou se é largo. Que caminho estreito? Jesus diz, eu sou a porta. A porta é estreita, o caminho é estreito, né? Então eu já li aqui para vocês, né? Vocês podem pegar a sua Bíblia, se esforçam, não tem, adquiram a Bíblia, é baratíssima a Bíblia.
E começa a ler, pede ajuda a Deus e o Espírito Santo, né? Jesus está às portas. Jesus vai buscar um povo, vai buscar uma pessoa que quando essa pessoa partir daqui, quando aqueles que servem a Jesus, aqueles que amam Jesus, aqueles que andam no caminho do Senhor Jesus, os anjos vêm e levam, né? E a pessoa vem para esse mundo, vem sem nada e vai também sem nada. As pessoas às vezes, nossa, tem que ganhar, tem que produzir, quero adquirir milhões e milhões, aquela loucura, adquirir patrimônios, terrenos. Isso é bom, mas tudo no equilíbrio, calma, tudo no equilíbrio. Quando você veio para a terra aqui, você veio sem nada e vai voltar sem nada, né? Então compensa a gente usufruir as coisas, bênçãos de Deus, mas com equilíbrio. Pode ter adquirir riqueza sim, mas com tudo com equilíbrio, sem aquela loucura. Mas pensa na alma, pensa no espírito, né, que um dia vai partir. Então é isso. E onde estão os fraudulentos, os obreiros, apóstolos? Vamos ver aqui a Bíblia. Na mesma página aqui, capítulo 11, o versículo 13. Olha o nome. Esse nome eu não gosto nem de falar. 13, sangue de Cristo. Mas está no 13, ó. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolo de Cristo. Você foi transformado, é mesmo. Mas não foi por Cristo, foi pelo homem, né? Pois é. Tem que ser obreiro de Deus, obreiro de Cristo, né? Para que esse tanto de cargo o povo inventa, né? Pelo amor de Deus, apóstolo ali, apóstolo aqui. Bispo, não tem bispa na Bíblia. Bispa, tem só o bispo. Mas não tem a palavra bispa. Não tem a palavra apóstola. Infelizmente ainda tem muita gente que se faz, né? Desses cargos para si. Misericórdia. Então tudo tem que estar conforme a palavra de Deus. Não tem pastora na Bíblia, mas ela pode pregar, pode exercer, né? Usa o título, não tem problema não, pode até usar o título também. Né? Mas não tem assim, pastora, tem pastor, né? Mas não sou contra a irmã ou irmão que pregue a palavra de Deus. Pode pregar, anunciar. É missionária, pastora, está usando o título, tudo bem, né? Que título não vai salvar ninguém. O que vai salvar é o caráter, a honestidade, a sinceridade da pessoa, né? De amar a Jesus, servir a Jesus com sinceridade. O título, tudo vai ficar, placas vão ficar, placa de igreja vai ficar, não tem, religião vai ficar, porque quem vai salvar é o espírito, a alma da pessoa, né? Então é isso. A pessoa tem que se preocupar com a alma, com o espírito, servir a Deus. Que o Senhor nos abençoe e tenha misericórdia de nós, porque os dias são difíceis, diz a palavra de Deus. Amém.